Olá a todos! Nós estamos aqui novamente no canal do Filhote de Mim e hoje nós vamos falar a respeito daquilo que nós mencionamos, que eu prometi no vídeo passado. Vou falar com vocês a respeito da questão do manejo do comportamento inadequado em momentos inadequados, em momentos inesperados, principalmente em lugares públicos, vulgo birra. Primeira coisa, gente, é muito triste isso, né? É o momento que a gente descobre que determinadas coisas que a gente acredita não existem. Birra não existe. Como assim, Casey? Vou tomar pedrada agora, vai ter um monte de gente dizendo, ah, não existe, vai lá em casa. Gente, eu também tenho filho. Eu fui professora de educação infantil e eu sei exatamente do que vocês estão falando. O que eu quero dizer quando eu digo que birra não existe? É que a birra, como ela é posta, não existe. As pessoas costumam colocar a birra como se ela fosse uma coisa que a criança faz voluntariamente, quando não premeditadamente, para manipular os adultos e fazer com que os adultos façam aquilo que elas querem. Não é nada disso, gente. Primeiro que ninguém nasce com essa habilidade toda de manipulação. Fala sério. Se todas as crianças nascessem com essa habilidade de manipulação, nós seríamos os adultos que nós somos, com a dificuldade de convencimento, com a dificuldade de troca de ideias. Fala sério que a gente acredita mesmo que todas essas pessoas nasceram com uma capacidade de persuasão e de manipulação ímpar e que elas faziam os adultos de bobos. E a gente perde isso quando cresce? Óbvio que não, gente. A questão não é a manipulação. É claro que a criança faz esse tipo de coisa para conseguir aquilo que ela quer, mas não é desse jeito. A criança tem uma reação, ela reage à ação, àquilo que é posto para ela. Também reage assim. Só que você foi socialmente ensinado, você foi socializado, institucionalizado para agir de maneira diferente. Então, assim, a gente sente vontade de socar as paredes, a gente sente vontade de chutar tudo, a gente sente vontade de gritar, a gente perde a cabeça. E isso acontece internamente, na maioria das vezes, assim, eu espero. E a gente acaba não deixando, não acaba não extravasando isso tudo. E as crianças ainda não têm essa construção social em torno do seu comportamento. Elas ainda não aprenderam na interação social aquilo que é aceitável ou não nos contextos da sociedade. E por isso elas manifestam isso de uma maneira muito mais evidente. Além disso, tem a questão do cérebro e da maturidade cerebral da criança. A gente ouve muito falar em desenvolvimento neurológico, em compatibilidade da educação com o desenvolvimento neurológico, mas muito pouca gente para explicar sobre isso. Existe uma ordem, existe uma linha lógica de desenvolvimento cerebral que vai fazendo com que a criança seja capaz de compreender, controlar e mediar a maneira que ela exprime as emoções que ela tem. E ela vai ganhando isso, essa evolução qualitativa vai se dando na medida que o cérebro vai amadurecendo e evoluindo. Então não tem como a gente exigir que uma criança muito pequena tenha estruturas cerebrais complexas o suficiente para ter uma reação parecida com a de adulto, de por dentro e segurar a peteca. Além disso, tem a questão do desenvolvimento emocional, né? A questão de experimentar e conhecer as suas emoções, reconhecer os seus limites, compreender de que maneira pode ou não lidar com aquelas determinadas frustrações. Essa maturação psicológica também interfere demais na reação que a criança tem diante do não naquela vitrine. Então, dizer que a criança está com aquele comportamento por uma questão de manipulação é no mínimo insensível. Ah, a criança pode vir a ser uma pessoa que manipule? Pode. Ah, uma criança que faz sempre isso com determinadas pessoas, está manipulando essas determinadas pessoas e não faz com outras, ela não está manipulando as outras? Não, gente. Seria mais ou menos a mesma coisa que você dizer que um cachorrinho,
manipula os seus donos. E aí tem um dono que fica, um dos donos do cachorro, né? Mora um casal que tem um cachorro, e aí um dos donos do cachorro sempre cede quando o cachorro insiste para ganhar o segundo biscoito. E aí ele sempre insiste com esse dono, e o outro, a dona, que não adianta insistir, o cachorro não insiste mais. Isso, gente, tem muito mais a ver com condicionamento do que com manipulação. E depois, conforme a criança vai crescendo, isso tem a ver com percepção do mundo, muito mais com a percepção que a criança tem de espaço e de limite na relação com uma pessoa e com a outra, quando ela evolui mais e amadurece mais, do que com a questão em si dela estar de maldade manipulando os adultos. Sério, elas não estão manipulando os adultos. E aí vem a coisa da birra que eu estava falando para vocês. Esses momentos de explosão. A criança deseja uma coisa, aquilo é negado para ela, essa frustração promove uma ebulição interna, a criança entra em erupção e ela põe para fora, sem nenhum tipo de mediação, muito imediatamente, põe para fora toda essa frustração em forma de raiva, choro, berro ou até reações físicas, como se atirar ao chão, chutar, se debater, bater em quem vai chegar perto. Como é que a gente maneja isso? A primeira coisa, nós precisamos estar calmos, e ele reflete os nossos comportamentos. Se nós chegamos nervosos, furiosos, bravos para tentar interceder, para tentar cortar essa explosão, a gente vai piorar. A gente vai colocar mais lenha na fogueira. Então a gente tem que chegar calmo. Segunda coisa, permitir que a criança perceba essa nossa calma e o acolhimento. Porque também é um outro erro muito comum, a gente chegar ou muito bravo com aquilo, ou chegar com a decepção, né? Que vergonha que você está me fazendo passar. Isso não é positivo, isso não é bacana. Então, chegar calmo e chegar acolhendo. Filho, eu tô aqui, eu tô com você. A mamãe tá aqui com você, o papai tá aqui com você. Então, você dá esse acolhimento. Depois do acolhimento, a empatia. Eu entendo o que você está sentindo. Eu também me sinto assim. Então, você coloca para a criança o quanto você também está vulnerável a esse tipo de sentimento, que você também tem raiva, que você também tem mágoa, que você também sente frustrações, né? Deixar isso muito claro para a criança. E aí, na sequência, você acolhe, você diz assim, eu queria poder fazer o que você deseja, mas nem sempre eu posso fazer aquilo que você quer. Às vezes eu preciso fazer aquilo que você precisa. Sempre deixando claro para a criança que não é uma coisa assim, você não está deixando de fazer aquilo porque você não quer, ou porque você quer puni-la, ou porque você decide a hora que as coisas são feitas e você decidiu que a hora não é aquela. Que ela entenda que, na verdade, o que acontece é que você não pode, ou que o contexto não permite. Isso é muito interessante porque tira a criança dessa defensiva, né, de estar sendo contrariada por você. Ela não está sendo contrariada por você. Tentar, se a criança permite, uma aproximação física é muito bom. Se a criança não deseja, forçar a aproximação física é pior. E ter paciência para esperar que a criança extravase esse sentimento e que isso passe. Porque se a criança puder extravasar aquele sentimento, é muito mais positivo do que você represá-lo. Porque reprimir o sentimento vai fazer com que esse mesmo vulcão entre em erupção ali na frente. Então, se você fizer qualquer coisa que distrai a criança, que faz com que a criança se acalme artificialmente, que ela de repente não vivencie aquele sentimento até o fim, você vai estar cortando o processo dela de desabafo, né? E vai estar fazendo com que ela exploda novamente por muito menos, por coisas muito pequenas. Claro,
Se você está num lugar onde a criança não pode, você não tem todo o tempo do mundo, né? Ou a criança não pode fazer barulho. Você está num corredor de hospital, você não tem como deixar a criança fazendo toda essa situação. Você vai conter, né, rapidamente para tirar a criança dali. E aí, como é que você faz isso? Você pode pegar a criança no colo e ir falando com ela. Nós precisamos sair daqui, aqui é um hospital, você não pode fazer barulho. Vamos para um lugar onde a gente possa conversar com mais calma e vai removendo a criança dali. Deixar sempre muito claro para a criança as razões pelas quais ela está sendo contrariada e as razões pelas quais você está agindo dessa maneira, preparando-se para ter uma conversa com ela depois, preferencialmente antes dela voltar a surtar. Se você puder conversar com ela antes dela voltar a surtar por outro motivo, e na verdade só porque esses sentimentos estavam represados, vai ser muito mais positivo e com certeza vai ser muito melhor. Realmente ficam muitas pontas, tem coisas para falar sobre, tem situações específicas. Tem situações muito específicas que a gente não consegue tratar no coletivo assim. Espero que tenha dado, pelo menos para iniciar, dar uma luz para vocês, para a gente começar a entender como é que a gente vai lidar com as birras. Espero vocês aqui para um próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e todas essas coisas que são importantes para que o projeto continue acontecendo. Projeto Filhote de Mim. Um abraço.